Boa noite, colegas. Eu me chamo Tarso Pietro Bortolini e sou vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. É uma satisfação apresentar mais uma capacitação desenvolvida pelo CRF para aprimorar os conhecimentos da categoria farmacêutica. Hoje teremos palestras sobre ozonoterapia, que apresentará como ela pode complementar a prática clínica do farmacêutico. A exposição abordará sobre o que é a ozonoterapia e seus principais benefícios, tanto na estética como quando de coadjuvante em tratamentos de patologias, além de explanar as suas vias de administração. Alguns recados importantes para todos. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas, ao final abriremos para dúvidas. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Agradeço a presença de todos em nome da diretoria do Conselho e também saúdo a participação das palestrantes doutora Fabiane Botega Dias e doutora Luciana Wagner de Campos. Fabiane é farmacêutica graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministra cursos em estética avançada e ozonoterapia, palestrante sobre riscos e cuidados com a saúde, pós-graduada em fitoterapia, capacitação em ozonoterapia, especialização em farmácia estética, habilitação em homeopatia com diversos cursos e experiência clínica em ozonoterapia estética, terapêutica, estética, harmonização facial e corporal, emagrecimento, interpretação de exames laboratoriais, cosmetologia e nutracêuticos. A Luciana também é formada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2018 concluiu a pós-graduação em farmácia estética, MBA pela Uningá, Centro Universitário Ingá, na cidade de Porto Alegre, com diversos cursos e experiência clínica em curso de especialização em preenchimento dérmico avançado, com o Dr. Danilo Basiglia, em Porto Alegre, curso de especialização em despigmentantes na cosmetologia ciência da pele, curso de aprimoramento de toxina botulínica e preenchedores da Fix Clínica da Pele e curso de aprimoramento em preenchedores da Biomedic Up, registrado na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos como ozonioterapeuta. Então, assim, estamos em excelentes mãos essa noite, aprenderemos muito. Eu também estou aqui para aprender, que é uma área que me interessa muito, a ozonoterapia. Acho muito interessante, já lia muito antes até do Conselho Federal regulamentar na nossa profissão, porém não atuo na área, né? Mas pretendo um dia, sim, também ter isso no meu currículo. E eu acho que é uma área excelente para os farmacêuticos desenvolverem aí em curto prazo, a longo prazo, dentro da nossa profissão. Eu passo a palavra aí, com toda a honra aí para a doutora Luciana, vai começar isso, né? Luciana? Isso. Tá bom. Você, Luciana. Boa noite a todos, eu sou a Luciana, né, como já foi apresentada. Primeiramente, quero agradecer ao Conselho, ao convite, essa oportunidade de ministrar essa palestra juntamente com a doutora Fabiane Bodega sobre os benefícios da ozonoterapia. Então, a ozonoterapia, hoje em dia, está cada vez sendo mais procurada por profissionais que buscam a eficiência, mais segurança e mais rapidez nos procedimentos, né? Apesar de estar muito em voga hoje em dia, ela não é nenhuma novidade. Eu vou fazer um breve histórico para vocês verem há quanto tempo já existe essa técnica, né? Em 1840, foi descoberto pelo cientista alemão o ozônio. Depois, em 1870, tem os primeiros relatos do seu uso terapêutico na Alemanha também. 1881, olha só, estou em 1800, tá? Primeiro uso como desinfetante, por ter o seu poder alto oxidante, o ozônio, ele tem muito poder desinfetante, desde 1881.
1886 perceberam, então, a capacidade dele de desinfetar a água. Hoje em dia, na Europa, já tem muitas estações de tratamento de água, né, que funcionam à base de ozônio. Também descobriram mais tarde o poder dele de desinfectar, de usar para piscinas, né. Nos Estados Unidos, hoje em dia, as piscinas, quase todas, são usadas ozônio em vez do cloro, já que ele é bem mais potente do que o cloro, né. Então, em 1896, Tesla patenteou o primeiro gerador de ozônio. Tá? Isso já faz 125 anos, né? Desde o primeiro gerador de ozônio. 1902, primeiro uso de água ozonizada em tratamentos complementares, como anemias, aftas, coqueluche, naquela época, né? Mas o boom mesmo do ozônio foi na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Foi muito usado para as feridas dos combatentes, tanto como bactericida, regeneração de tecidos, já que naquela época não existia ainda a penicilina, né? A penicilina é de 1928. Naquela época o ozônio foi bastante usado, né? 1935, seu uso como anasepsia de cirurgias. Hoje em dia, ele é muito usado por dentistas, para tanto no antes, no durante e no pós-cirúrgico, né? Aquela caixinha que eles têm ali de reservatório de água, colocado a água ozonizada ali, e isso evita muitas infecções no pós-operatório, né? Eles estão usando bastante. E no Brasil, quando chegou no Brasil? O Brasil chega só em 1975. Chegou através de um médico paulista que começou a usar na sua clínica em São Paulo. Então, é uma técnica bem antiga, mas a gente vê, então, que no Brasil ela é bem prematura, né? Mas, afinal, o que é esse ozônio? O que é esse ozônio medicinal, né? Como funciona esse gerador? O que ele produz? Então, o gerador, ele vai pegar o oxigênio, que é o O2, de um cilindro de oxigênio, passa pelo gerador, transforma numa mistura de O2 com O3. Esse é chamado ozônio medicinal. Essa mistura é composta de 95% do O2, do oxigênio, e apenas 5% do ozônio. Essa mistura, o ozônio medicinal, que nós usamos nos procedimentos. É essa mistura que sai desse gerador que Tesla patenteou lá no século passado, né? Mas o que esse ozônio medicinal, o que ele vai fazer no nosso organismo? O que o ozônio é? O ozônio é um forte oxidante. O que ele vai fazer no nosso organismo? Ele vai ativar as respostas antioxidantes endógenas do nosso corpo, né? Ele vai aumentar nossas enzimas antioxidantes, ele vai estimular o nosso metabolismo do oxigênio. Também faz um estímulo mitocondrial com isso, né? Ele é bastante usado até hoje em dia, porque ele aumenta o nosso sistema imunológico, faz ativação do nosso sistema imunológico, ele aumenta a secreção de macrófagos e de leucócitos, né? Isso está bem em voga agora com o Covid, né? Mas e os famosos benefícios do ozônio? Que, na real, é o tema dessa palestra, né? Então, eu aqui dividi os benefícios do ozônio em 5 grandes frentes, já que ele é usado para várias coisas. Eu vou dar uma pincelada em cada uso dele, depois a doutora Fabiane Bodega vai falar um pouquinho mais. Então, primeira grande frente de uso de ozônio: combate vírus, fungos e bactérias. Tá? Aqui eu reúno não só na doença propriamente dita, mas também a recuperação de feridas, né? Feridas inflamadas, infeccionadas. Essa primeira grande frente eu coloco as bags. Não sei se vocês conhecem, bags, ela está sendo muito usada também pela enfermagem hoje em dia, né? Enfermeiras, ozonoterapeutas, que também podem fazer ozônio. Bags são os sacos de plástico. Se a pessoa tem uma ferida no braço, na perna, ela é ensacada, claro, é feita para isso, né? Para ser colocado ozônio dentro, coloca a bag,
coloca o gás do ozônio ali dentro, numa concentração adequada, no tempo adequado, e ela é capaz de recuperar, isso é capaz de recuperar feridas como bactericida, recuperar tecidos. Tá, essa é a primeira grande frente, só para dar uma geral. Segunda, já que a gente entrou na recuperação de tecidos, entro com os olhos na recuperação de tecidos, que vai promover a regeneração celular, os óleos ozonizados. Óleos ozonizados, eu cito aqui, com o óleo de girassol, né? O óleo de girassol, ele tem um alto índice de peroxidação, ele é super concentrado no ozônio, ele tem um alto poder de recuperação de bactericida na sua fórmula. Depois tem um óleo de oliva ozonizado, que também é bem comum. Óleo de rosa mosqueta, que eu indico muito no Mommy Care, para rugas, estrias. Óleo de rosa mosqueta, estou indo de índice de peroxidação, abaixando o índice de peroxidação. Tem óleo de semente de uva, né? Então, aí ele é muito. Eu botei aqui que os óleos, para uma recuperação de queimaduras, não existe algo melhor, assim. Eu, por exemplo, quando me queimo aqui, que eu adoro fazer umas na cozinha, me queima meio-dia, coloco o óleo de girassol de noite, já está praticamente quase tudo zerado ali. Terceira grande frente do uso de ozônio. Primeiro, bag, segundo, óleos, né? Não esquecendo também da água ozonizada, que é antisséptica lá, junto com coisas de vírus, bactérias. Terceira, dores em geral. Dores em geral é um uso que está sendo muito usado assim, para tratamento complementar, junto com a traumatologia, né? Para dores de coluna, dores de ombro, né? Inflamação, joelho. Ele consegue ter uma ação anti-inflamatória e analgésica, né? Muito rápida, uma ação muito rápida, recuperação muito rápida, né? Como um tratamento complementar. Esse é o terceiro. Quarto, terapia complementar também, em mais de 200 patologias, né? Patologias, ele para diminuir os agressivos, né, da quimioterapia no tratamento do câncer, ele está sendo muito usado. Sinusite, amidalite, psoríase, então, nem se fala. Miomas, tem estudos de miomas que diminuíram com o uso do ozônio, né? Então, agora eu vou entrar na quinto grande uso do ozônio, que é a estética. Aqui eu entro e não saio mais, tá? Que aqui é a minha área, e aí eu vou começar a falar da estética agora, tá? Então, ele está sendo muito... as pessoas estão conhecendo, estão tendo bastante curiosidade, estou sendo bastante procurada no meu consultório por pacientes que querem fazer ozonioterapia. Chegando lá, nem todo mundo sabe o que é ozonioterapia, como funciona, até porque as pessoas estão mais acostumadas com a carboxiterapia, né? Então, como são dois gases, os pacientes pensam que pode ser a mesma coisa. Aí eu sempre tenho que explicar a diferença de um para outro, né? Então, o ozônio, a carboxi é muito bom, só que o ozônio, ele é mais potente, eu consigo resultados mais rápidos, né? A carboxi, o dióxido de carbono, ele é um ácido, ele vai acidificar os tecidos, e isso vai gerar uma inflamação, né? Enquanto o ozônio, ele vai alcalinizar o tecido, né? Então, ele vai ter aquele poder anti-inflamatório. Já a carboxi, por ela causar essa inflamação, ela é contraindicada por pacientes que têm doenças autoimunes, que têm diabetes, hipertensão. Já o ozônio, ele trata essas doenças, né? Então, esse é o grande diferencial, né? Desses dois... Já começo explicando isso, né? Então, como está muito alta a procura, mas por que, assim, que será que está tão alta essa procura? E por que os profissionais estão querendo saber, né, do ozônio e tal? Vou falar para vocês que
a principal vantagem do ozônio é que ele não tem contraindicação, né? Ele não tem, e ele pode ser chamado de orgânico, ele existe no nosso corpo, ele é fabricado pelo nosso corpo. Então, ele não vai causar alergia se ele for usado por um profissional habilitado, na dose certa, na concentração certa, né? Ele não tem risco, né? A única senão é que ele não pode ser aspirado, ele é tóxico para vias aéreas superiores, ele não pode ser inalado. E se for fazer uma via sistêmica, a gente tem que dar uma olhada nos exames dos pacientes. Tem uma enzima chamada G6PD, que a gente tem que analisar, né? Se a paciente tem esse exemplo, que ela é responsável pela degradação do ozônio, né? Fora isso, é um tratamento seguro, como eu falei no início, profissionais querem segurança, por isso que estão buscando o ozônio estão colocando o ozônio nos seus consultórios, né? Então, eu vou resumir aqui vários usos do ozônio na estética, tá? Que eu uso mais no meu consultório. Primeiro, para acne. Para acne, água ozonizada como antisséptico para limpar o rosto, bactericida, não vejo outra coisa melhor, né? Outra coisa, home care, óleo para acne. Ninguém acha assim, olha, óleo vai ser oleoso para acne. Óleo para acne home care. É impressionante, melhora muito. No consultório, pústulas inflamadas, eu consigo reverter a inflamação. Cicatrizes de acne. Cicatrizes de acne, ele tem um efeito de regenerar, né, a pele, e ele consegue diminuir bastante cicatrizes de acne. Aí, entrando aqui na cicatriz de acne, já falo do segundo efeito dele no consultório, que é o rejuvenescimento da derme, né? Para rugas, né? Melhora, o que ele vai fazer? Vai melhorar a circulação periférica, né? E aí vai melhorar a aparência da pele. Inclusive, vou contar uma experiência minha no consultório aqui, que eu faço toxina botulínica também, né? As pacientes chegam, aí eu faço anamnese, e eu vejo que tem muitas rugas, nos olhos, na testa, e eu falo assim, você não quer primeiro tratar a pele com ozônio? Aí eu faço o tratamento com ozônio nas rugas, consigo reverter, melhorar essa pele, e depois eu faço a toxina botulínica. Olha, elas me ligam me agradecendo ali, depois que fez efeito Botox, depois que estabilizou, a gente só escuta elogios no pós, né? No pós-tratamento com ozônio. Outra coisa bastante usada, e eu vou mostrar também depois, eu vou mostrar as fotinhos de antes e depois, para melasma. Melasma, hipercromias na pele, né? O melasma, a gente sabe que ele tem vários motivos, né? Várias causas. Uma das causas são os radicais livres. O ozônio vai lá e combate direto o radical livre, né? Outra causa do melasma também é a inflamação. O melasma não deixa de ter um lado inflamatório. Aí o ozônio vai lá e regenera bastante. Claro, no melasma, eu costumo usar sempre associado com os tratamentos. Microagulhamento, intradermoterapia, mas ele tem resultados bem bons, assim como nas estrias, né? Nas estrias estimula a regeneração celular, também associado com outros tratamentos, a gente consegue um resultado muito bom. Agora, partir para celulite, para gordura localizada. Celulite e gordura localizada, eu não vejo algo, para mim, é a primeira escolha. Celulite não deixa de ser uma inflamação, né? E assim ele vai conseguir diminuir essa inflamação. A gente vai aumentando a dose, né? E a gente consegue diminuir muito a inflamação, diminuir bastante os nódulos da celulite, né? Gordura localizada. Ele é capaz de fazer fissuras na membrana celular, ele é capaz de romper a membrana celular e fazer lipólise. Essa gordura vai ser liberada no organismo e vai ser metabolizada pelo organismo. Claro que a gente indica que a paciente faça algum exercício físico até 4 horas depois, né?
mas o efeito de gordura localizada também é muito bom. Tanto para gordura localizada, flacidez corporal e facial, né? E eu tenho depois umas fotinhos para mostrar para vocês de antes e depois de papada e jol, que não deixa de ser primeiro a gente tratar uma gordura que tem ali, né? E depois tratar a flacidez. A gente consegue com uma mesma substância, que é o ozônio, tratar a gordura e a flacidez, mudando a concentração dele. Isso eu acho que é a melhor coisa, né? Aí entrei num outro ponto que está sendo bem comum agora, que é a queda de cabelo. Queda de cabelo foi relatado em 2/3 das pessoas que tiveram Covid, né? Essas pessoas, depois da doença, de 2 a 3 meses depois da doença, algumas desenvolvem queda de cabelo. E eu estou sendo bastante procurada também para resolver esse problema, né? E o ozônio tem um papel muito importante aí. E ele estimula o folículo piloso, né? E ele é muito bom, resultados maravilhosos. Hoje mesmo, antes da palestra, uma cliente me procurou por esse motivo, né? Eu me lembrei, vou colocar aqui a queda de cabelo também, né? Outra coisa que eu vou falar um pouquinho, acho que a doutora Fabiane também vai falar, vou dar só uma pinceladinha, são sobre intercorrências, né? Intercorrências, o ozônio ele consegue resolver algumas intercorrências no nosso consultório, né? Como assim, uma inflamação, um edema, uma infecção que tenha dado por algum procedimento, né? Eu consigo resolver com ozônio. Digamos que fez um preenchimento de olheira e ficou um pouco altinho. Coloca um pouco de ozônio ali que ele vai baixar um pouquinho ali, né? Vai dar uma diminuidinha. Fez um botox e ficou muito forte a testa. Coloca um pouquinho de ozônio ali que dá uma relaxadinha, sabe? Então, vários desses procedimentos a gente é uma segurança. Isso eu chamo de segurança no consultório que ele traz para nós. Então, agora, Fábio, vamos passar nossos antes e depois. Eu trouxe umas fotinhos para vocês, de antes e depois de tudo isso que eu falei, para vocês verem alguns resultados. Esse daqui é o melasma, tá? Essa primeira, ela foi feito aí umas 3 sessões de ozônio juntamente com microagulhamento. A segunda tem só uma sessão de ozônio, também junto com microagulhamento, né? Olha como melhorou, tanto uma quanto a outra ali, né? Pode passar. Olheiras. Até essa primeira sou eu, tá? Não só rugas, né? Clareia, ruguinhas. Ele melhora muito ruguinhas e ele tem uma ação clareadora nas olheiras, muito boa. Acho que tem outra olheiras depois. Pode passar. Ó, tem mais olheiras aqui, ação clareadora. Olha só, isso aqui é uma sessão de ozônio, tá? É uma sessão de ozônio e a foto, a foto do depois é do outro dia, para vocês verem como é rápido, né? Essa função dele de clareamento, clareador da olheira, né? As ruguinhas demoram um pouco mais, né? Mas o clareamento, o clareador, a função clareadora dele é muito rápido. Pode passar. Olha a papada que eu falei. Eu consigo tratar tanto a gordurinha, né, da papada, como a flacidez. Olha aquela primeira foto ali. Aquela primeira foto daquela senhora, a tamanha flacidez que ela tinha ali, né? A segunda tinha mais gordurinha, mas tinha flacidez também. E foi tratado não só a papada, como as JOLs, né? Das duas pacientes. Tem outra foto também de papada e JOL, pode passar, Fábio. Ó, essa daqui, ó, o contorno facial da primeira
consegui fazer um contorno que ela não tinha mais, papada, gel e contorno. A segunda também, papada, gel e contorno. A segunda melhorou bastante ali, né, tanto a gordurinha quanto a flacidez. E prestem atenção que a segunda, ela tinha uma manchinha ali, também foi clareada aquela manchinha ali com ozônio. É o efeito da hipercromia, né? Pode passar, Fábio. Aqui a gordura é localizada. Nessa paciente foram feitas 5 sessões, né? E mesmo assim aí ela já perdeu 5 centímetros. Ela tá em tratamento, ela continuou o tratamento, ela vai fazer mais 5 sessões, vai diminuir mais ainda. Pode passar. Essa aqui para mostrar que a gente consegue modelar o corpo também junto com a gordura, né? Olha a cintura que ela não tinha quase, como melhorou, né? Aqui também tem 5 sessões, eu não coloquei ali. Essa paciente também está continuando o tratamento, vai fazer mais 5 sessões. Pode passar. Aqui para mostrar para vocês o óleo girassol, o poder de regeneração que ele tem, né? Isso aqui foi no início da pandemia, tá? Essa é a minha mão. Quando eu comecei a usar muito álcool para limpar compras de supermercado, a minha mão ficou desse jeito, tá? Apelação do álcool 70. E aí eu disse, vou usar óleo ozonizado. Olha ali que aconteceu 24 horas após. Não regenerou totalmente, não só a pele da mão, mas como as unhas também. Melhorou bastante. Tem mais uma, Fábio? Aqui é celulite. Essa aqui é uma paciente da Fábio. Olha como melhora muito a celulite, né? Não sei quantas sessões tem aí, Fábio. Melhorou bastante a celulite ali. Então tá, vou passar a palavra agora para a doutora Fabiane Bodega. Depois a gente abre para perguntas no final. Bom, só complementando aqui antes de tudo, aquela paciente ali tem 5 sessões de ozônio. 5 sessões, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, boa noite a todos os colegas. Fiquei muito, muito feliz por saber que o nosso evento lotou. Hoje muitos colegas atrasadinhos hoje tentaram ver se eu conseguiria um lugar aqui. Eu disse, não, infelizmente eu não consigo, né? A Jaiane disse que não tinha mais como, então, parabéns a vocês que se inscreveram e vieram. Eu sei que talvez quem não conseguiu vir é porque teve algum compromisso, não pôde fazer isso. Então, meu nome é Fabiane, né? O Tarso já fez toda a minha apresentação, me livrou disso, muito obrigada. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o nosso Conselho Federal de Farmácia por ter inserido a ozonioterapia, né, entre as especializações farmacêuticas. Eu fiquei muito, muito contente por isso, tá? Porque a gente via, eu já estudava a ozonioterapia um pouco mais antes disso, e eu vi, assim, os outros profissionais chegando, e aí o nosso CFF foi lá, lutou por nós, e trouxe a ozonioterapia como especialidade farmacêutica. Então, parabéns ao CFF por isso, tá? E porque a ozonioterapia é mais um excelente campo de atuação para o farmacêutico, e o CFF percebeu isso e lutou por nós. Então, parabéns ao nosso CFF por isso. E agradecer ao CRF pela oportunidade de vir aqui, então, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, de tudo que a gente estuda aí sobre ozonioterapia e as nossas experiências também, tá? Como foi apresentado ali, eu sou farmacêutica pós-graduada em estética. Então, eu comecei a atuar com a estética logo que o conselho permitiu isso também, fui atrás de uma pós-graduação para me especializar. E aí, na estética, foi meu primeiro obstáculo na estética foi: a gente não pode prescrever. A gente não pode prescrever antibiótico. Como atuar num meio
onde a gente trabalha com tantos procedimentos invasivos. Eu sei que tem alguns estetas aqui que eu já vi, que eu já conheço, inclusive que fizeram pós comigo. E aí a gente vai fazer um procedimento como fios de sustentação, onde a gente coloca lá, quem sabe aqui, quem não sabe, fio de sustentação, a gente pega uma cânula, ou preenchimento, a mesma coisa, com uma cânula, e a gente abre um pertuito, um furinho no rosto da pessoa e insere isso. Então, e o grande medo de todos os estetas é a infecção pós-tratamento. E aí, então, eu, em primeiro momento, comecei a trabalhar com a estética e eu não trabalhava, não ficava receosa, não, fios não. E aí eu fui fazer um curso de fios com um dentista. Cheguei lá, vi que todos os pacientes, modelos, saíam com prescrição de antibiótico e corticosteroide, né, do curso. E eu pensei, bom, então isso realmente, vim aqui, gastei meu dinheiro, fiz o curso para ver que isso não é para mim, não vou fazer. Mas eu ainda não estava ok, vou trabalhar com outras coisas na estética que são mais seguras, porque, como a Luciana disse, o nosso maior medo, principalmente na estética lá no início, né, porque nós precursoras, a gente estava abrindo caminho, então na estética a gente não queria se ver envolvida em grandes problemas, né, para que realmente a estética, o farmacêutico se estabelecesse na estética como está hoje, né. Então, na mesma época da pós-graduação, enquanto eu fazia esses cursos, eu fui estudar, eu comecei a pesquisar sobre a ozonioterapia para mim, porque eu sou portadora de doença autoimune, eu tenho psoríase, né? E eu cheguei no momento que eu estava com a minha psoríase totalmente descontrolada. Eu tenho uma psoríase invertida, que ela é no couro cabeludo, e até esse momento, até ali 2018, ela só tinha ficado no couro cabeludo. Nessa época, ela começou a descer também para o meu pescoço e para as minhas articulações, principalmente na região dos cotovelos. Eu trabalhava ainda em farmácia e alguns pacientes, inclusive, me questionavam e eu comecei a sentir o preconceito das pessoas quanto a uma doença autoimune. Utilizava corticoides. Eu, nessa época, 2018, eu trabalhava numa farmácia de manipulação. Então, eu e a minha colega farmacêutica, a gente desenvolvia as várias formas farmacêuticas para utilização de pomadas que não ficassem oleosas no couro cabeludo, de corticosteroides, tudo, né? Tudo corticosteroides, porque eu ia no médico, o médico me prescrevia só isso, era o tempo inteiro corticosteroide. Uma outra médica me prescreveu antidepressivos, porque eu precisaria de antidepressivos para tratar também, e eu muito resistente a isso. Usava os corticosteroides topicamente, evitava o via oral, porque todo mundo aqui já sabe dos grandes efeitos do via oral, mas tópico também tem efeitos deletérios, né? Então, utilizava tópico e via que melhorava, e logo em seguida, efeito rebote, piorava. Eu nunca tinha a resposta que eu queria. Então, comecei a estudar ozonioterapia e encontrei os óleos ozonizados. Assim, ó, a Lu falou sobre os óleos ozonizados, eu tenho uma grande paixão por óleos ozonizados. Eu recomendo que todos vocês aqui, quem ainda não conhece a ozonioterapia, que adquira um frasquinho de óleo ozonizado. Aí tem as farmácias de manipulação aí, todas já, as mais atualizadas já têm óleo ozonizado para vender, algumas drogarias também. Então, procurem e adquiram um vidrinho de óleo ozonizado para vocês terem em casa, porque vocês vão sentir esses benefícios. Como a Luciana falou, aí, queimaduras. Aqui em casa, o óleo ozonizado substituiu todas as pomadas, tá? Todas as pomadas desde os iridoides, até que é para hematoma, até pomadas, pomada antibiótica a gente não pode ter em casa mesmo, né, porque a gente tem que utilizar aí durante o tempo e depois descartar, então já não tinha, mas
não tenho mais nada de pomada em casa que não seja o óleo ozonizado. Então, sou uma profunda defensora do óleo ozonizado e é o primeiro, é aquilo que eu sempre digo, o nosso primeiro contato com a ozonoterapia, para vocês verem que realmente funciona é ele, porque o óleo ozonizado é o ozônio, é a única maneira de armazenar ozônio, porque o ozônio é um gás muito instável. Ele tem uma durabilidade de 40, 45 minutos, mais ou menos, depois que ele sai do gerador, tá? A partir do oxigênio medicinal, então o gerador gera ozônio, a gente recolhe esse ozônio com uma seringa, e a gente tem em torno de 20 a 30 minutos para aplicar no paciente. Então, não tem como comprar uma seringa de gás ozonizado, isso não existe. A água ozonizada, ela também não tem uma durabilidade tão grande, tá? A gente consegue ozonizar e mandar para o paciente, para casa, mas tem toda que tem que ozonizar gelada, tem que mandar gelada, é bem complicado. E o óleo ele tá ali, né? Um frasquinho que o paciente compra, leva para casa. Eu recomendo sempre que mantenha-se na geladeira, porque na geladeira ele tem uma validade de até 2 anos. Então, tu tem um bom tempo aí de utilização desse maravilhoso benefício da ozonoterapia, que pode ser levado para casa. Então, aqui aos colegas que são donos de drogarias, por favor, coloquem óleo ozonizado nas suas drogarias, tá? Porque a gente indica muito e às vezes os pacientes ficam, mas só tem para comprar pela internet. Então, eu vivo pesquisando aqui na minha região quem é que está vendendo para eu indicar para os meus pacientes irem lá comprar, tá? Porque eu prefiro isso. Eu até tenho a minha empresa que eu tenho a possibilidade de comprar e revender, mas eu não gosto disso, né? Eu acho que até cria aquele conflito, o paciente fica receoso quando a gente vende alguma coisa, né? Eu prefiro indicar, prescrever óleo ozonizado, a gente pode prescrever óleo ozonizado, e que eles comprem aí nas farmácias de manipulação, nas drogarias. Então, por favor, coloquem óleo ozonizado, tá? Se algum colega aí de drogaria quiser saber, fornecedores, nome de fornecedores, também posso passar depois, tá bom? Não vou falar aqui para a gente não criar conflito. Por que o óleo ozonizado é bom? Porque ele tem um excelente efeito antimicrobiano. Primeiro é isso, né? Ele é excelente efeito antimicrobiano. Então, percebendo esse efeito antimicrobiano, eu disse, vou trazer para o meu consultório. É óbvio. Então, assim, lá no início, eu não fazia esses procedimentos tão invasivos, mas eu fazia PIN, o pessoal aqui sabe, PIN, procedimento estético injetável para microvasos. E nós, estetas, a gente pode fazer PIN com o quê? Glicose. E o que a bactéria gosta? Calor, umidade e alimento, e açúcar, né? Então, eu fazia PIN, meu paciente ia embora, e eu ficava aqueles momentos de tensão, 24, 48, 72 horas, para vir a infecção, né? Principalmente quando eu sabia que era algum paciente que tinha cachorro, pet, gato em casa. Porque aí os gatinhos vêm se esfregar, os cachorros vêm se esfregar nas pernas dos pacientes. Então, eu ficava muito receosa. Então, meu primeiro contato com o ozônio foi o óleo ozonizado, trouxe para o consultório, e aí fazia PIN, e recomendo para todos vocês aqui que trabalham com isso também. Então, fazia PIN, logo em seguida, lambuzava a perna da paciente toda de óleo ozonizado, e aí ela colocava a meinha dela e ia embora, e aí eu já dizia assim, já fica com essa meinha aqui até amanhã, tá? Hoje tu pode até dormir com essa meia, porque ela tava com todo o óleo. E se o paciente dizia, mas eu vou chegar em casa e eu vou tomar banho ainda. Aí eu já pegava e instruía. Olha, tu passava ainda mais óleo e instruía ela, tu não esfrega sabonete aqui, porque como é óleo, só água vai ter um resíduo ali ainda, né, de óleo. Então, eu comecei a dormir muito mais tranquilamente depois que eu coloquei o óleo nas minhas terapias, então. E hoje, eu finalizo todos os procedimentos, e eu indico também, hoje eles conseguem comprar mais facilmente, como eu falei para vocês, conseguem comprar nas drogarias, então eu indico, inclusive, que comprem
passa na farmácia, compra o óleo ozonizado para aplicar depois, tanto de procedimento de harmonização facial, preenchimento, quando ocorrem hematomas, indico para que se use também. Então, hoje, o óleo ozonizado é o meu principal, é o meu carro-chefe de indicação, de prescrição no meu consultório, tá? E ele me trouxe boas noites de sono. Isso eu tenho para dizer para vocês. Realmente, não tenho mais problema. E aí, se acontecer, como a Lu disse, e outra, essa questão também, né? Então, o óleo ozonizado no primeiro momento, depois adquiri o gerador de ozônio, e o gerador de ozônio ainda me deu mais segurança para atuar com a estética, porque, como a Luciana falou, ele serve para reverter os problemas, as intercorrências. Se acontecer necrose, né? Se acontecer, o que é? O ozônio hoje, a gente tem artigo inscrito, inclusive, de que ele é superior à câmara hiperbárica para quem tem processos de necrose de isquemia, por isquemia. Então, pessoal que trabalha aí na área hoje eu até digo, é quase inacreditável, ver alguém trabalhando com harmonização facial, com estética, sem ter um gerador de ozônio do lado. Se não tem, eu até digo para os colegas, assim, se não tem, tenha pelo menos o contato ali, na primeira página da agenda, o contato de alguém que trabalha próximo, né, na cidade, porque se algum dia acontecer alguma intercorrência, esse colega pode ajudar, tá? Então, tenho, assim, no Brasil inteiro hoje, eu dou curso de ozonioterapia, eu tenho profissionais no Brasil inteiro hoje para indicar, inclusive, para outros colegas. Já consegui aí tirar alguns colegas do sufoco, posso dizer isso, tá? Em vez de ir lá cair num médico, um consultório médico, que ia ainda dar pau aí no pessoal, então conseguir reverter com outros colegas ajudando, a gente consegue aí bons resultados. Claro que a gente tem que avaliar, né? Às vezes a gente sabe o paciente tem que ir para avaliação médica, e graças a Deus já tem muitos médicos que já aceitam a ozonioterapia, embora o CRM ele não aceite, ele é contra os médicos aplicarem a ozonioterapia, a não ser que seja para finalidade de pesquisa, tá? Muitos médicos hoje aceitam a ozonioterapia e, inclusive, nos encaminham muitos pacientes. Eu tenho muitos pacientes de pré e pós cirurgia plástica, tá? Então, inclusive, já tive aluno cirurgião plástico também, que já viram essa oportunidade, vieram fazer o curso para depois treinarem suas técnicas, suas enfermeiras, sua equipe para atuar com ozonioterapia, porque a gente tem uma regeneração de tecido muito, muito grande. Então, melhora a regeneração de tecidos, por quê? Porque estimula a proliferação de vasos sanguíneos. Então, quando ocorre uma cirurgia, há o rompimento desses vasos, né? Então, ele melhora a reologia sanguínea e ainda estimula a proliferação de neoangiogênese, então, e também melhora, além de melhorar isso, ainda tem efeito anti-inflamatório, efeito antibiótico, de tudo o que a gente consegue. Mas assim, no início, todo mundo acha assim, meio charlatão. Aí o ozônio é meio coisa de charlatão, porque como é que pode? Alguma coisa, todo mundo já deve ter visto assim, né? Aquele frasquinho que é bom para tudo. Se é bom para tudo, não é bom para nada. É que a gente consegue dose de regeneração ou dose efeito antibiótico. Isso são doses, tá? Então, uma dose de regeneração, ela é uma dose bem baixa. Uma dose de antibiótico, né, efeito imunossupressor de bactérias, é uma dose bem alta, tá? Então, eu tenho efeitos diferentes.
Eu quero uma dose de analgesia. É diferente de uma dose de proliferação. Então, geralmente, os geradores de ozônio, eles vão de 5 microgramas ml até 60, 70 microgramas ml, tá? Então, a gente tem toda essa gama para trabalhar. Não é, até eu pedi para a Lu falar sobre a diferença entre o ozônio e a carboxy, é isso, né? A carboxy simplesmente é aquilo ali, a carboxy, pronto, né? Tu vai modular o volume que tu coloca. No ozônio, não. O ozônio, tu vai modular volume, tu vai modular concentração. E aí tu vai acertar uma dose. E aí dose também depende muito do quanto o organismo do paciente está apto para receber. Isso é muito importante também, né? A gente avaliar o paciente. Então, em primeiro lugar, eu comecei a trabalhar com ozonioterapia na estética e hoje trabalho estética e terapêutica porque tem muitos resultados. Meus pacientes da estética, os pacientes hoje, eles são muito ligados, eles vêm, eles fazem uma aplicação em gordura localizada de ozônios, os bons resultados. Chegam em casa e vão estudar o que é ozonioterapia e eles já chegam na clínica, no consultório, pedindo: eu li que isso também ajuda na dor. Eu li que isso também ajuda em feridas. Eu tenho uma prima, eu tenho uma tia. Todo mundo tem alguém com dor em casa. Isso é certo. Então, isso aumentou muito, muito o meu número de pacientes. Antes eu tratava uma pessoa na família, hoje eu trato a família inteira. Tratava uma pessoa de estética, hoje eu trato essa pessoa de estética. E às vezes eu trato ela na estética, trato ela na terapêutica e trato a família inteira ainda na terapêutica. Isso me trouxe, assim, muito, muito retorno pessoal, inclusive, tá? De ver, mais do que o econômico, o retorno financeiro, é o retorno pessoal, de ver, assim, um paciente te mandando mensagem no outro dia de que ela conseguiu dormir sem dor, sabe? Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Um paciente de fibromialgia que está melhorando, uma paciente que estava com diabetes descompensado, descontrolado, e aí, de repente, começa a melhorar, sabe? E aí a gente tem que ter as parcerias com aquele velho... eu até digo, nós farmacêuticos é muito fácil para a gente trabalhar com ozonioterapia, porque a gente já está acostumado a ligar para o médico, a conversar sobre, tentar discutir, né, sobre ajuste de dose de medicamento, que é isso que a gente tem que fazer na ozonioterapia também. Às vezes a gente tem que ligar para o médico e pedir para ele, solicitar para ele: olha, ajuste de dose aí dos hipoglicemiantes, porque o paciente está reduzindo, ele está vindo toda semana fazendo o protocolo, e a gente está vendo que a hipoglicemia, que a glicemia está baixando. Então, quem sabe, vamos ajustar essa medicação. Porque é muito importante, a gente já sabe disso também, nos meus cursos eu sempre explico, o mínimo para a gente trabalhar com ozonioterapia, porque a gente tem que ter lá um esfignomamômetro, um glicosímetro. O pessoal que trabalha na farmácia clínica aí, ou que tem consultório farmacêutico, sabe disso, né? A gente tem um mínimo para trabalhar. Então, tem que aferir esses parâmetros sempre. Então, eu já vou parar aqui um pouquinho, porque eu já falei demais, eu tenho que deixar um tempinho para perguntas, já tô quase no meu horário, né? Então, a ozonioterapia é muito simples, eu só quero falar para vocês, assim, que é difícil da gente entender. Eu, como farmacêutica, eu tive essa dificuldade de entender no início como que um gás que é oxidante, de repente, vai promover o efeito antioxidante nas pessoas. Então, quem é homeopata é mais fácil de entender, tá? Quem é homeopata aqui entende melhor, porque é simplesmente um estímulo. Ele é um gás que causa estímulo, que estimula as nossas enzimas antioxidantes a melhorar. Além disso, reduz hipóxia. Então, oxigena tecido. A maioria das doenças é falta de oxigenação de tecido, tá? Causa deglicação, ele melhora a glicólise eritrocitária, então melhora a conformação daquelas hemácias que já não conseguiam chegar
em alguns capilares mais de alguns membros, como pé de diabético, por exemplo, tá? A gente tem excelentes resultados em pé de diabético, em feridas de diabéticos, porque feridas de diabético a gente sabe que é uma coisa muito difícil de tratar, porque é difícil a regeneração, então a gente trata aí duas frentes, tanto externo quanto interno, e temos aí excelentes resultados mesmo. Eu vou abrir agora para as perguntas, já falei demais, não falei metade do que eu queria falar, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa nossa paixão pela ozonioterapia e por que a gente vira os chatos da ozonioterapia, porque tudo é ozônio. Não é tudo não, a gente também tem que saber aonde a gente não pode atuar, tá bom? Então, vamos abrir para as perguntas. Estamos com alguns questionamentos aqui, eu vou passando aqui, ó. A Kelly, ela perguntou, mas eu acho que tu já respondeu ali no início, né? Esse óleo ozonizado é comercializado em farmácia? Tem algumas drogarias, mas é a farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação já entrou bem, mas eu sei que tem algumas drogarias que já estão adquirindo, porque ele tem a forma industrializada também. Mas a manipulação, além da forma industrializada, eles ainda conseguem comprar em grande quantidade e fracionar, tá? Além disso, também existem hoje os cosméticos ozonizados. Eu utilizo a pasta de dente ozonizada, que é livre de flúor, que melhora muito o hálito, afta. Quem tem aparelho, meu Deus, pasta de dente ozonizada. E as farmácias de manipulação já estão fazendo isso também. Estão manipulando os cosméticos ozonizados. Já sei aí de uma galerinha aí que já se atualizou e já está fazendo, tá? O que mais? Vamos lá. Desculpa, é que travou aqui, tem gente entrando ainda. Eu quero... Só um minutinho que eu quero apresentar aqui os meus resultados. Claro, sim. Agora, desculpe, Chayane. Agora que eu me lembrei que ficou aqui, que eu pausei, eu vou apresentar, mas aí tu já pode perguntar, que eu já vou... Deixa eu ver aqui. Estão enxergando? Sim. Tá. Então, aqui, eu só queria, para complementar, essa daqui é uma paciente de celulite, tá? Essas fotos todas foram autorizadas e não estão disponíveis para ser divulgada em outro local, além daqui, tá, pessoal? Então, esse daqui é uma paciente para flacidez, que é aquilo como a Lu disse, foi uma paciente que me procurou, queria fazer a toxina botulínica, porém, olha o estado da pele da pessoa, né? Então, eu vi que que precisava muito mais do que toxina botulínica. Fiz 2 aplicações aqui, ó, pessoal. 2 aplicações de ozônio para estímulo de colágeno, tá? Estímulo de colágeno, fiz contorno, JAWS, e aqui toda essa região. E olha o resultado maravilhoso, o viço dessa pele aí. Aqui fui eu. Eu tive uma queda e eu utilizei apenas óleo e 2 sessões de bag. Porque se auto-aplicar ozônio é meio complicado, porque é um gás que tem ele libera um pouquinho de dor, assim, vamos dizer que dá um pouquinho de dor na pessoa. Eu não consegui me auto-aplicar, então eu fiz apenas a aplicação do óleo ozonizado e da bag. Fiz 2 bags aqui, esse daqui essa foto eu tirei no domingo e essa daqui na terça-feira. Não consegui mais dobrar o dedo ali. Aqui, essa foto é de um aluno, de uma paciente que estava com edema, também ele trabalha com acupuntura, e aí ele fez 2 bags nessa perna aqui da paciente, aqui, depois de, aqui foram 5 sessões. 5 sessões de bag, tá? Um tratamento totalmente indolor, bag é totalmente indolor, é como a Lu falou, é o ensacamento do membro, e aí a gente coloca o gás ozônio aqui dentro, tá? Então, aqui foram 5 sessões. Aqui, tratamento de ferida,
tá? Aqui também é de uma aluna enfermeira, que fez o curso de ozonioterapia e inseriu o ozônio, então, nos tratamentos de feridas, já trabalhava com feridas. Olha isso daqui, muito legal. Aqui, olha essa regeneração maravilhosa. Aqui, pé diabético, olha a encrenca, 3 meses de tratamento. Pé diabético é praticamente um milagre, porque às vezes a gente pega coisa assim de gente que tem ferida há 2, 3 anos e nem acredita que em 3 meses as pessoas às vezes acham, 3 meses de tratamento é muito tempo. Para quem tá com uma ferida há 2, 3, 5 anos, é bem rápido.